Bom dia, gente. 12 de abril, nossa segunda aula do mês de abril. Vamos começar. Editor, roda a vinheta. Retomando, gente. Então, hoje a gente vai falar da continuidade de uma história que nós estamos contando para vocês. Lembrando que estamos na reta final de conclusão do livro de Gênesis, tá? Nós estamos hoje tratando dos capítulos de 37 até o capítulo 41. Para 50 capítulos falta um pouco, a gente já está acabando essa história. Até o ponto que nós chegamos na aula passada foi a tratativa sobre a morte de Isaac, professor. E a gente hoje vai prosseguir com essa história. Vamos falar um pouquinho mais sobre Jacó. E hoje, na nossa aula, na nossa sequência, entra a figura do José. Sim. A gente vai falar sobre a história de José. Começamos hoje. Hoje a gente vai até o ponto da ascensão dele. Então a gente está falando de um fenômeno interessante. Ele está ali na glória junto com seu pai. Preste atenção sobre isso, é algo interessante. E ele vai perder, vai ser destituído dessa glória. Depois ele vai receber novamente uma glória maior, uma ascensão. É isso que a gente quer explicar para vocês na aula de hoje. E quem começa falando é o nosso professor André. Isso. E a gente vai fazer uma aula muito interessante para vocês. Preste atenção. Vamos lá, gente. Vamos aqui conosco. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre um pilar que é muito importante, que é a segregação da família de Jacó. A gente sabe que a segregação ela causa nada mais do que uma divisão, do que uma separação. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E nós vamos descobrir aqui, no decorrer dessa aula, discutindo um pouco sobre isso, para que vocês possam também explanar todas as dúvidas conosco. Bem, primeiramente, a segregação da família de Jacó, ela decorre de o crescimento dos seus filhos, ele vai ter uma ruptura aí, já com os seus herdeiros. Então nós temos aqui um quadro de ruptura familiar muito sério, que vai fazer com que tudo isso culmine na transportação de José até o Egito, que a gente vai estudar um pouco mais lá na frente. Alguns detalhes aí, professor. A gente tem um cenário que é complicado para o José. Sim. Um cenário muito complicado para o José. A Bíblia vai dizer lá no comecinho do capítulo 37, lá no versículo 2, que passa aí, editor, o texto pra gente, e esse capítulo vai mostrar pra gente que José andava com os filhos das servas, sim, Bila e Zilpa. Exatamente. Caminhando com eles, José tinha o costume de levar o que eles faziam para o pai, Jacó. Exatamente. Então é um ponto negativo. Outro ponto negativo eram os sonhos. Sim. José tinha muitos sonhos. A Bíblia fala de 2 sonhos. Um sobre o molho que se levantava e o outro sobre sol, lua e estrelas. E esses sonhos também geravam um desconforto com os irmãos. Outro ponto era o trato. A Bíblia diz que José era o filho da velhice. Exatamente. Então havia muito amor por parte de Jacó com relação a José. E a questão da túnica também. Quer dizer, todos tinham um nível de túnica. A túnica, para você que não sabe, é uma vestimenta que cobre dos pés até o pescoço, e a manga é longa, vai até a mão. Só deixa de fora as mãos, os pés e a cabeça, o pescoço e a cabeça. Então era uma veste que, por ser colorida, alguns estudiosos, historiadores falam que ela não era necessariamente colorida, mas ela poderia possuir uma faixa diferenciada. Sim. E ela era característica de nobreza. O nível de vestimenta, o quanto ela era trabalhada, indicava um nível de nobreza diferente em relação aos demais. Então, sim, José, no meio da sua família, tinha uma posição privilegiada e que o separava dos outros irmãos. E Jacó, ele tinha esse amor de pai por ele, né? E que colocava ele numa situação complicada. A Bíblia vai dizer, e eu vou pedir para a gente colocar esse texto aí para você, que os irmãos chegam a dizer que é impossível olhar pacificamente para José. O versículo 4 do capítulo 37 diz, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar
pacificamente. Então, a gente está falando, gente, de pessoas que possuem uma característica, características pessoais, que elas são suficientemente ruins. A gente acabou de ver na aula passada o que Simeão e Levi fez naquele caso de Diná. Sim. Eles cometeram um assassinato. A gente vai ver nessa história de hoje um Judá e um Rúben que também tem as suas características ruins. E a gente está falando de um grupo de irmãos. José, nesse momento, ele não tem 11 irmãos, porque Benjamim ainda não nasceu. Sim. Ou se nasceu, ainda era uma criança, era um bebê. A Bíblia não traz para a gente com exatidão datas, mas a gente está falando de um José que tem todo o cenário desenhado contra ele. Então, vamos seguindo. Vamos lá. Então, só para vocês aqui entender e ficar mais explícito, nós temos uma história onde a gente tem o amor de um pai por um filho que era fruto da sua mulher amada. Uma mulher tão desejada que ele trabalhou por 7 anos, que foi enganado, e por mais 7 ele conquistou-a. Então, dessa mulher, o seu filho só foi gerado praticamente no último da primogênita, ao qual que ele não queria. Então, foi uma expectativa muito grande, professor, Sim. a respeito do nascimento desse filho. Então, vindo da mulher que ele amava, não tinha como talvez não ter um sentimento de tão grande amor por ele. Porque os demais, não é que ele não amasse. Eu entendo dessa forma. Mas ele amava, mas era um amor onde ele tinha... A mãe não teve esse desprazer, esse desprivilégio da sequidão do ventre. Sim, então ela foi uma mulher bem-aventurada no sentido da gravidez, coisa que Raquel não foi. Então, pro contexto da época, hein? Exatamente. Uma mulher que não tinha filho naquela época, realmente era muito complicado. Andrezão, eu li uma bibliografia que falava justamente sobre isso. Ele falava dos ventres fechados. Então, José, ele nasce em um contexto onde a bisavó, Sara, teve filho tardiamente, porque o seu ventre era fechado. A gente sabe todos os fenômenos e episódios que decorreram disso. Depois uma avó, Rebeca, que também tinha um ventre fechado. Estéril também. Verdade. E a mãe agora, 3 gerações. Então assim, a gente não pode desprezar esse fato. Exatamente. A gente não pode desprezar o fato, gente, que existia um contexto dessa cultura e o medo, né? Sim. Jacó deve ter aguardado ansiosamente por esse filho. Não tenho dúvida. Jacó deve ter esperado demais por esse filho. E a ponto dele conseguir isso na velhice e ele se regozijar nisso. Exatamente. Né? Isso é tão forte, gente, na história, que esse sentimento nele fez com que esse grande amor de Jacó por José fez com que claramente houvesse um privilégio, um favorecimento para José do que para os outros irmãos, seja com as servas, tanto de Raquel como de Lia, como os filhos da própria Lia. Então a gente vai ver aqui o seguinte: todos eles tinham o amor de Jacó, mas o de José era especial, por conta desses casos que nós acabamos de relatar agora. Todos eles tinham uma túnica, que é uma espécie de vestimenta da época, que era de fato uma túnica padronizada. Mas José recebeu uma túnica especial, uma túnica, como o professor falou anteriormente, um pouco mais voltada com a aparência de nobreza, de rei, de realeza. Então imagina só comigo, um filho de 17 anos é o mais privilegiado, tem mais preferências, recebe uma túnica completamente diferente da dos irmãos. Recebe amor. Recebe muito mais amor do que os próprios irmãos. Outra coisa, o próprio pai, Jacó, pedia com que José fosse espiar os seus irmãos quando os mesmos estivessem apacentando os rebanhos. Então José ia obedecer ao pai, trazia informações dos irmãos, e os próprios irmãos entendiam aqui, professor, que isso era uma espécie de delação. Né? Então José ia lá, colhia as informações e delatava tudo para o seu pai. Então os irmãos já estavam insatisfeitos, primeiro com o favoritismo, segundo com o presente que era a túnica, terceiro com essa delação que é chegar e contar as coisas que eles faziam para Jacó. E por último, o sonho. José teve 2 sonhos. E os 2 sonhos mostraram que todos iriam se prostrar para José como governador. Então, isso tudo acarretou em uma situação onde eles se inflamaram e prepararam uma armadilha para José na sua última expiação a pedido do seu pai, na terra de Dotã, aproximadamente perto de Siquém.
E com isso, ao visualizarem José, criaram a armadilha, e a intenção não era deixar simplesmente ele no poço inicialmente, era matar mesmo. Mas graças a Rubens, que era o filho primogênito de Jacó, ele impediu. Ele disse para os demais: não vamos matar o nosso irmão, não vamos derramar sangue, vamos jogar ele apenas no poço e vamos embora. Só que quando, professor, o acontecimento do poço, de lançar José no poço, ocorreu, eles antes tiraram a túnica, certo? E deixaram a túnica da parte externa e jogou José sem a própria túnica. E aí, aparentemente, o irmão mais velho, que não aprovou a morte de José, que era o Rubens, ele saiu para apacentar. E nesse momento de apacentar, os irmãos mais velhos ficaram perto, rodeados da cisterna, digamos assim, onde José foi lançado do poço. E enquanto passava-se uma caravana de ismaelitas. E aí eles pensaram: vamos vender o nosso irmão, já que a gente não matou, não vamos derramar sangue, vamos vender. E foi justamente o que aconteceu. Por um trocado de em torno de 20 moedas, venderam José aos ismaelitas. Aí a gente vai conhecer um pouco mais da história, aonde José é levado, professor, pelo caminho do Vamos José. analisar esses detalhes aí dessa fala sua, desses últimos pontos que nós abordamos. Primeiro ponto, gente, a distância entre o local que José foi encontrar os irmãos. Não era um local, a Bíblia fala de uma distância considerável, algo em torno de 50, então algumas estimativas, umas bibliografias falam algo em torno de 50, outras algo em torno de 100 quilômetros. É muito longe. Não do ponto onde Jacó imaginava que eles estivessem, mas do ponto onde para onde eles foram. Certo. A Bíblia vai dizer que no caminho ele encontra um homem, um homem, a Bíblia vai dizer aqui, no 14, no 37:14. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi ele a Siquém. Ele achava que ele estaria em Siquém, Siquém não seria longe, certo? E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Essa parte é fantástica. Esse homem do nada aparece, na minha opinião, uma providência. Sim, também creio. A gente lançou para vocês aí uma pergunta no grupo, alguns dias atrás, recentemente, acho que, se eu não me engano, foi na sexta-feira. E na sexta-feira a gente fez essa pergunta se vocês achavam que tinha algum propósito de Deus, ou se foi consequência das escolhas humanas e dos planos dos irmãos e das... Tinha um plano de Deus aí, né, Andrezão? Com certeza. Chegar até os irmãos era necessário, gente. Então, eu enxergo particularmente, eu vou espiritualizar aqui e vou dizer para vocês que esse homem, ele é providência de Deus no caminho, porque ele que apontou qual seria a direção e para onde estariam indo os irmãos de José. Sim. Outra coisa, Andrezão, é que quando o José encontra os irmãos, que há esse plano, eles tramaram de longe, ele vem, a minha versão da Bíblia aqui diz que vem o sonhador morre. Então, o nível de zombaria por parte desses irmãos, eles queriam realmente diminuir, menosprezar, por inveja, por todos os aspectos que a gente já citou aqui. Alunos, vejam bem, vamos analisar também o nível de crueldade disso, né? Com certeza. Tirar da túnica, ou seja, despido ele estava, colocá-lo em um poço. Isso por si só já era algo realmente cruel. Sim. Se esse poço estivesse com água, a possibilidade de afogamento altíssima. Se esse ponto estivesse seco, cobras e escorpiões também poderiam estar ali. Então a gente está falando de um cenário por si só já complicado. A gente vê a fala de Rubem, ele tenta amenizar. Judá é que diz que para vender, então Rubem ali tentando colocar no poço para salvar, para depois ir lá salvar. Exatamente. Judá colocando para vender, para poder não ter sangue nas mãos. E os outros 8? E os outros 8 queriam a morte, gente. Os outros 8 queriam que ele morresse mesmo. Tiveram um plano de manchar a túnica com sangue para poder mostrar isso para o pai. Mas fato a Bíblia descreve que ele segue numa caravana. A gente está falando de um processo que foi doloroso, né? Exatamente. Então, uma situação de privilégio que José vivia, agora ele é um escravo em direção ao Egito. Exatamente. Vamos iniciar aqui o capítulo 38, continuando.
E vocês vão entender um pouco agora sobre o que o irmão de José fez, causando um pouco de relaxamento moral mediante a identidade de um hebreu. Bom, Judá, ele foi o mais interessado em vender o seu irmão para os midianitas e para os ismaelitas. Depois disso, não tem um tempo exato, a Bíblia ela não declara uma exatidão, ele desceu para uma cidade chamada Adulão. E nessa cidade ele foi para uma casa de um rapaz chamado Ira. Nessa casa, justamente, tinha uma moça por quem ele se apaixonou. E eles casaram. Inclusive, o nome do seu pai se chamava Suá. Então, após o seu compromisso de casamento, eles tiveram filhos. Dentre esses filhos, nós tivemos aqui 3 nomes. Onã e Selá. O ele foi um rapaz que teve, Rafael, comportamentos inadequados diante da presença do Senhor. Foram reprovados. Sim. E o Senhor ele não estava se agradando mais do comportamento do primogênito de Judá. Judá ele separou uma esposa chamada Tamar para ele. Sim. Eles casaram e não demorou tanto, a Bíblia também não declara qual é o tempo exato, mas Deus ele matou o filho primogênito de Judá, por causa desses comportamentos reprováveis. Só que na cultura do Oriente, daquela época, quando um homem ele tinha outros irmãos, após a sua morte, o irmão segundo ele teria que assumir o casamento. Sim. Com a sua esposa, então a possível viúva, mas a sua semente seria herdada para o irmão que morreu. Sim. Então o que acontece? Temos hoje uma situação onde o irmão do meio, que seria Onã, o segundo filho de Judá, ele teria que assumir a esposa de que é Tamar, professor, sim, e ter relações para que então gerasse uma descendência. Só que essa descendência não seria de Onã, seria para cumprir a continuidade de o falecido. Então, seria um instrumento para que gerasse filhos na esposa do falecido, mas que o bebê, a criança, levaria o fruto de tudo que o falecido deixaria. Sim. Então, herdaria terrenos, herdaria o próprio nome do pai. Então, qual é o irmão hoje, principalmente em crises de confusões ou desavenças, que queria ter relação com a esposa do falecido, para que não tivesse nada dele? Sim. Então, Onã, ao ter momentos íntimos, ele simplesmente entendeu que não queria deixar semente para o irmão que faleceu. Ele não queria. Então, Deus também terminou levando ele e matou Onã por conta disso. A semente dele era lançada à terra, mas não tinha o cuidado de obedecer às ordens daquela época, os princípios do Senhor. Sim. Deixa eu entrar um pouquinho aí para falar um pouquinho sobre esse capítulo, André. Você, por favor, André, volta lá na questão do incesto. Tá? Você retoma. O que eu vou falar para vocês, gente, é sobre essa coisa do irmão assumir. Tá? Isso tem um nome, tá, gente? Editor, coloca aqui em cima pra gente o conceito desse fenômeno. O nome disso é levirato. Tá? Isso vai entrar na lei de Moisés. Deuteronômio. Deuteronômio. Lá em Deuteronômio a gente vai poder ver. Vou pedir que os irmãos abram aí também. Deuteronômio 25. A gente vai ler a partir do 5. E o levirato, ele é uma prática comum em Israel. Outras culturas também faziam isso, não era só o povo hebreu que fazia isso, mas o levirato, gente, vai tratar da continuidade. A gente está falando de um povo que costumava morrer ou por doenças ou por guerras. Então, havia uma preocupação muito grande com o prosseguimento, com a descendência. Então, como manter isso se o sacerdote da casa falece? Verdade. Acabou de morrer. A Bíblia não diz o motivo, diz que ele era perverso diante do Senhor e Deus o leva, né? Ele morre. A gente pode concluir algumas coisas, a gente pode conjecturar algumas coisas, como por exemplo uma morte fulminante, que nesses tempos, nessa época, era comum se pensar que mortes fulminantes eram relacionadas a pessoas que não estavam andando segundo os propósitos de Deus. Então era uma possibilidade para essa morte de Fato é que sobrou para Onã a consequência de gerar descendentes para o irmão. Onã ele teria participação na descendência, financeiramente falando, mas era papel do homem, uma vez que a mulher ela era fértil, não haviam problemas com a mulher, apresentados com a mulher, ele também tinha responsabilidade com a reprodução. E o irmão tinha que assistir
a descendência do filho, do próprio irmão, do outro irmão falecido. Geralmente irmãos mais caçulas. Esse filho nascido, esse primogênito, então Onã, assumindo o papel do o primogênito desse relacionamento receberia o nome também de Isso era prática comum. Os outros poderiam receber outros nomes, mas o primeiro tinha que receber o nome do irmão mais velho. Então, na prática do levirato, que, como eu falei, está segmentada dentro da lei de Moisés, vamos ler lá no Deuteronômio 25, ele vai dizer para vocês, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, reforçando a preocupação com a descendência, tá, gente? O levirato, como nós falamos, era uma prática comum. Bom, gente, outro aspecto interessante dessa história de Judá, professor. Sim. A gente está falando de José e do nada a Bíblia dá um corte. É verdade. Dá um corte para falar dessa história de Judá e que ela gira em torno ali de Judá e Tamar. Ocorreram os filhos, né? Onã e o Zerá e tal, Pérez, a gente vai falar deles já. Sim. Mas é um corte muito abrupto para falar de uma história e depois volta para José. Já no 39, a gente vai voltar a falar de José, tá, gente? A gente está no 38 e é um corte que a gente entende, alguns estudos indicam que era um corte para mostrar uma história, uma similaridade na história que ocorre com Jacó. Uhum. Jacó, ele foi predito pelo anjo para Rebeca que o menor governaria sobre o maior. Sim. E de fato acontece, né? Só que se a gente for olhar, a gente vai ver mais para frente que nesse parto aí, vai acontecer uma reviravolta semelhante à de Jacó. Fato é, gente, a gente não tem como determinar qual é a origem. O autor ele quis passar essa mensagem para a gente. Há uma repetição de costumes. A gente viu repetições nessa história de Gênesis, né? Sim. A gente viu 2 Abimeleques, a gente viu 2 mentiras para 2 Abimeleques com Abraão e Isaac, com relação às suas esposas. A gente está vendo aí agora uma repetição onde um filho que não teria primogenitura passa à frente do outro. Mas vamos continuar, vamos chegar ao ponto do nascimento dessas crianças para a gente entender uma história de um cordão amarrado ao braço. Vamos entender. Vamos lá. Só pontuando aqui uma coisa interessante, professor, é o seguinte. Quando um filho primogênito de Judá morre, e Onã também morre, por não cumprir esse princípio de assumir a sua responsabilidade com a semente, sobra quem? Selá, que é o filho mais novo de Judá. Certo. Eu imagino, eu conjecturo da seguinte forma: Judá era o filho mais novo, a mãe já perdeu 2 filhos com a mesma mulher, Tamar. Isso. Então o que é que se passou pela cabeça da mãe deles? Os 2 filhos morreram, essa mulher está amaldiçoada. O próprio Judá também, né? Exatamente. Ela está amaldiçoada, então eu não quero entregar, por mais que seja lei, por mais que seja princípio, não quero entregar meu filho mais novo para também morrer na mão dessa mulher. Sim. Então eles não sabiam de fato qual o sentido ou o motivo da morte dos 2 filhos. Então até o próprio Judá ele tomou um comportamento e disse: bom, não temos mais não temos mais Onã. Selá, que é o meu filho mais novo, ainda é pequeno. O adolescente não deixa exatamente claro. Então você vai, Tamar, para a casa do seu pai, vai levar um tempo passando a sua viuvez na casa do seu pai, abrindo aspas aqui, gente. Ela teria a obrigação, de poder permanecer na família de Judá, né? Já que os 2 irmãos foram esposos, mas não conseguiram manter a sua responsabilidade. Mas ela obedeceu e foi para a casa do pai e manter a sua viuvez até que Selá crescesse, para então Judá dar Selá para ela. Só que eu entendo que no coração de Judá e da sua mãe, da sua esposa, talvez mãe de Selá, do seu filho mais novo, a intenção deles era mandar Tamar ir para casa, passar a viuvez lá, Selá cresceria, mas eles não queriam entregá-lo, por conta justamente do medo da morte. Sim. Então percebe-se que nesse tempo a mulher de Judá ela morre, há uma festa na cidade de Adulão,
Judá ele vai para lá para fazer a tosquiação das ovelhas, e nesse processo ele encontra quem? Tamar, vestida de Uma estratégia prostituta, como uma estratégia para que ela pudesse se deitar com ele, ter uma relação íntima. Tem um contexto complicado aí, viu, André? Mulheres, nessa época, gente, elas só tinham direito de... Era uma situação complicada para Tamar, porque ela estava desposada, Sim. ela não era mais virgem, ela não tinha mais a patente requerida para um novo casamento. Ela tinha a opção, ou ela ia se virar sozinha por conta própria, o que seria muito complicado, ela estaria numa situação muito vulnerável. Voltar para casa ela não podia, a lei determinava, gente, dessa época, que as únicas mulheres que poderiam voltar para casa seriam as mulheres, as filhas de sacerdote. E elas poderiam comer do pão das ofertas junto com o pai, ela poderia, mas só e somente só para mulheres filhas de sacerdote. Não era o caso de Tamar. Então Tamar, ela estava... A estratégia dela a gente vai enxergar como uma loucura, se passar por prostituta para se deitar com o pai dos seus filhos, os filhos que ela viria sogro, ter, que seria o sogro, né, uma prática incestuosa. Então, o fato dela ter esse desatino, como a gente costuma usar essa palavra, é uma exposição à vulnerabilidade da situação e a vulnerabilidade da situação que ela estava exposta. Né? Exatamente. Bom, gente, então, concluindo, depois dessa trama dela Tamar se passar por uma prostituta, há uma fiança para um pagamento ali naquele momento, então o cajado e o selo de Judá ficam com elas. Depois você vai ver a trama aí, eu vou colocar, o editor vai colocar aí no slide na apresentação para vocês o texto, mas há uma cobrança por isso, e no momento que ela apresenta o cajado e o selo, Judá percebe o tamanho do erro dele. Mas fato é que essa gestação ela prossegue e Tamar ela vai se ver grávida de gêmeos. Aí é que vem a trama, parecida com a trama de Jacó e Esaú. Verdade. Né? E eu vou ler para vocês a partir do 38, 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: Como rompestes a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Perceba, gente, ó, Pérez e Zera. Zera havia colocado a mão para fora. Acharam que esse ia ser o primogênito. Colocaram o fio encarnado. Só que essa mão é recolhida, quem é que sai? Pérez é que sai. Quem sai é Jacó. Exatamente. Jacó é que saiu primeiro. Então, é uma similaridade muito grande com a história de Jacó e Esaú. E por isso, acreditamos nós que esse corte na história de José para contar essa história, tá, gente? Contudo, a gente observa, mais uma vez, o comportamento dos filhos de Jacó, um comportamento tanto para os filhos como os netos, e a gente vê um Judá que tem uns desvios de caráter complicados. Fato é, gente, e é importante destacar, Jesus vai vir dessa linhagem. Jesus vem da linhagem de Judá. E a gente pensa que, quando a gente pensa que tudo está perdido, a gente vê o Filho de Deus vindo de uma descendência dessa. Então a gente pode contar com ele para regenerar qualquer linhagem. Bom, gente, vocês podem ver aí o slide que fala sobre José. José acaba de chegar no Egito. José, vendido como escravo, acaba de chegar na residência de Potifar. E a gente vai ver algumas explicações agora falando justamente sobre a chegada dele. Potifar o coloca numa posição de destaque. Ele era um jovem notório, né? A Bíblia diz que ele tinha aspectos físicos, atributos físicos interessantes, e José devia ter uma desenvoltura no dia a dia, no trato, nas escolhas, que o fizeram alcançar um lugar de destaque. Potifar ele exercia uma liderança dentro do Egito. Ele tinha uma espécie de província aos seus cuidados, e ele tinha poder militar também, tá? E Potifar, a Bíblia vai mostrar que ele tinha uma esposa,
E alguns detalhes interessantes, ela já tenta praticar o ato com ele desde o começo, não é só uma vez, a Bíblia fala que não é só uma vez a tentativa dela, e diante das negativas de José, ela arma um plano para incriminá-lo. Detalhe, gente, as vestes de José, elas vão colocá-lo em situações complicadas por duas vezes. Primeiro a túnica, né, que separava ele dos irmãos, e agora as vestes de José vão ficar com essa mulher. Então assim, ela tira a roupa dele, tentando possuí-lo, e ele nega, ele não concorda, ele foge, e ao fugir as roupas ficam com ela. E como é que ele vai justificar que não houve, como provar que não houve uma tentativa de estupro se as roupas ficaram com ela? E José vai preso. Essa história ela é complicada, eu acredito que ela tenha sido, professor, até difícil de digerir pelo próprio Potifar. Diante dessa situação, é uma conjectura mais uma vez, Potifar talvez não tenha assimilado e acreditado de fato que tivesse havido um estupro. Só que diante dessa situação, como agir, como proceder com relação a José, sendo que todo o povo agora sabia da possibilidade de um estupro, e o Potifar não estava em casa no momento, ele havia saído, e quem administra a situação são os outros servos. Então talvez qualquer força militar, qualquer guardas talvez tivessem levado José. O juízo que Potifar dá para José é de aprisioná-lo. Só que a prisão que José recebe, gente, é uma prisão diferente da prisão convencional. O José ele não vai para uma cela comum, ele vai para uma prisão que é específica para pessoas de liderança, então destinada a presos políticos, por exemplo, a ponto de lá na prisão ele encontrar o padeiro e o copeiro. Essa história já é bem antiga, mas passando aí pela história na casa de Potifar, parece ser uma passagem rápida, mas a gente já vê as possibilidades que José tem ali de obter destaque, né? Deus era com José, isso é um fato. Todo momento. Desde a saída junto do pai e dos irmãos, a passagem pela casa de Potifar, e a gente vai ver Deus até mesmo nessa prisão. E como vai, né? Vamos lá. Vocês estão acompanhando o slide, vocês vão ver aí trechos da vida de José. Pode passar, professor. E a gente vai ver agora a questão dos sonhos. José, ele tem uma história de sonhos desde a mocidade, né? O sonho lá dos molhos de trigo, do mosto de trigo em relação aos irmãos, do sol e a lua e as estrelas, que é comparado ao pai e à mãe aos irmãos. E agora, dessa vez ele não vai necessariamente sonhar, agora ele vai começar a interpretar sonhos. Que rapaz cheio de dons, que Deus conceda para nós esses dons aí, professor. E agora ele, em certo momento, preso, ele já conquistou a confiança do carcereiro. Não sabemos se indicado por Potifar ou não, se foi um pedido de zelo, não relata. O fato é que ele acaba cuidando da prisão destinado pelo carcereiro. E recebendo o copeiro e o padeiro, gente, a posição de copeiro e padeiro eram de extrema confiança na corte, né? Então a corte do faraó ela tinha essas necessidades. O padeiro e o copeiro eles cuidavam diretamente da alimentação do faraó. E o faraó era comum nessa época que lideranças fossem mortas através da prática do envenenamento, professor. Que responsabilidade. E o copeiro ele provava a comida, ele provava a bebida. Então ele poderia ser vítima de um assassinato e o faraó não queria isso, então era uma posição de destaque. A gente não sabe o que foi que levou eles para a prisão. Se foi uma conspiração, se foi um plano, se foi um erro, se foi uma falta de zelo com os cuidados alimentares do faraó. Sim. Não sabemos, a Bíblia não fala. Fato é que eles vão parar lá e vão parar aos cuidados de José. E em uma noite Deus reserva para que eles tivessem sonho. A Bíblia fala que de um período de tempo que eles passaram presos, e a gente acredita que no desenrolar dessa história, do lado de fora da cela, já tivesse ocorrido uma investigação, talvez encontrado os culpados, para qualquer que seja o motivo que os levou à prisão. E numa noite os dois sonham, sonhos intrigantes que a gente vai ler agora para vocês. Vamos lá, gente, acompanha aí a leitura do sonho do copeiro. Ó.
O copeiro-chefe contou o seu sonho a José. A gente está lendo aí o Gênesis 40, versículo 9. Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar, a vide. Havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei-o na própria mão de Faraó. Então José lhe disse: esta é a sua interpretação. Eu vou ler a interpretação, gente, mas antes de ler a interpretação, eu vou dizer para vocês. Existiam livros nessa época, professor, que detalhavam fatores que poderiam levar à interpretação de sonhos. Tá? Algumas características do sonho, por exemplo, o quantitativo de ramos indicava o quantitativo de dias. Isso era corroborado com esses livros. Só que José não precisava de livro nenhum, tá, gente? Tudo que José recebia era do próprio Deus. E é nisso que nós cremos. E a gente vai ver que isso vai chegar até o sonho lá do Faraó. Mas primeiro vamos findar essa questão do copeiro e do padeiro, tá? José vai dar a revelação do sonho primeiro para o copeiro. Vamos ler? Vai estar escrito lá no versículo 12 do capítulo 40. Então lhe disse José: essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Porém, aí José esperto, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim ao Faraó, e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Agora, gente, vamos ver o sonho e a revelação do sonho do padeiro. Veja que questão intrigante, ó. O padeiro diz: eu também sonhei. Isso vai estar lá no versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse ele a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. Nos livros que eu falei, Andrezão, fala que elementos sobre a cabeça significa coisa ruim. Nossa. Então a gente vai ver que, de fato, a gente não vai ter uma boa interpretação para esse sonho. Ó. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos também lhe são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará para fora a cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. A gente sai de uma revelação, de um sonho maravilhosa para quem almejava a liberdade, hein? Pois é. Para o copeiro foi tudo de bom, mas para o padeiro foi tudo de ruim. E a gente vê um contraponto, e parece que o diálogo acontece ali, José na presença dos dois, e imagine a consequência para o padeiro, a angústia de já estar preso, e uma ameaça de morte em 3 dias, né? 3 dias de vida. E foi de fato o que aconteceu. No 3º dia, que é aniversário de nascimento do Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reentregou o seu cargo, no qual dava o copo na mão do Faraó, assim como José falou, mas ao padeiro-chefe enforcou. Enforcamento, nessa época, gente, significa desonra do corpo. Por isso, uma morte por enforcamento. Seja lá qual for o motivo da morte do padeiro, o Faraó queria que houvesse desonra para o corpo dele. Tá? O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Então, houve a revelação do sonho. A gente vai ver que o tempo vai passar, tá, gente? O tempo vai passar e a gente vai ver mais tarde o Faraó dessa vez sonhando. E são sonhos totalmente intrigantes, né? A gente vê que são 2 sonhos em sequência. Primeiro, um sonho que envolve vacas. O elemento principal são vacas, são animais, que é uma forma de comida. A proteína da carne era uma
fonte de alimentação. E a gente vai ver também espigas de milho. Cereais também eram outra forma de alimentação, Exatamente. assim como o trigo e assim por diante. A gente vê nos sonhos, a gente vai passar também aí para vocês na edição o relato dos sonhos, mas os sonhos eles mostram que elementos magros ingeriam elementos nutridos, tanto para o caso das vacas quanto para o caso dos milhos, das espigas. E a gente vai ver que como foi que foi interpretado por José, tá? Vamos lá para a leitura. Bom, gente, vamos direto para as interpretações, tá? Para não ficar muito grande, nos estendermos muito. José disse para o faraó o seguinte, ó: as 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também serão 7 anos. E o sonho, faraó, apesar de parecer ter sido 2, é um só. José que disse, tá? As 7 vagas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas no vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. E eis que vem aí 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Bom, gente, durante a leitura das bibliografias que a gente buscou, que a gente tem buscado, bibliografias sérias, a gente viu alguns relatos importantes. O que teria impressionado o faraó na interpretação dos sonhos? Se haviam livros sobre interpretação de sonhos, se Faraó tinha uma casta privilegiada dentro do seu reinado, que era dos seus sacerdotes, obviamente, que criam em outros deuses. Por que José não foi tratado como mais um? Você consegue imaginar, professor? Você consegue imaginar? Diferente. A gente vai entender que o que levou o faraó a posicionar José em uma posição de destaque, como ele fez, de governador, abaixo de mim só José, quem manda é o José, é a sabedoria dada por Deus, tá, gente? Então, não só a interpretação por si só não foi o fenômeno que levaria o faraó, conjecturamos aqui, a posicioná-lo dessa forma, mas a sabedoria. Vamos ver aí com qual riqueza de detalhes José explicou para Faraó o que ele deveria fazer a partir daí. Faça isso, Faraó. Ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos tributos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Gente, essa cultura estabelecida aqui por José, ela vai ser mantida, professor, por gerações. A gente tem dados da própria palavra que cidades reservas, cidades que eram usadas como reservas de mantimento, elas vão durar para gerações posteriores. Então, quando o povo hebreu continua no Egito e aí eles já vão ter virado escravos, a gente vai ver que o controle e a opressão, parte da opressão, como na tratativa como escravos do povo hebreu, eles viam da gerência dessas cidades mantimento. Então, essas cidades que eram usadas, implementadas aqui, nesse momento aqui na ascensão de José, elas vão ser usadas, por exemplo, até o templo de Salomão. Salomão vai lá na frente, depois de Davi ainda, usar cidades mantimentos. A gente está falando aqui de uma ideia, gente, que para a gente hoje gerar, a gente vê próximos a portos, grandes silos, né, para abastecimento e distribuição de cereais, soja, por exemplo, mas a gente está falando de uma época onde os rudimentos não levariam nem sequer a pensar na criação de cidades mantimento. Gente, isso aqui vai gerar a possibilidade de manutenção da vida
e de muitas e muitas pessoas por famílias. 7 anos. São 7 anos, quase uma década, onde a terra não produzirá, e esses mantimentos serão suficientes para a manutenção de animais, que também virariam alimentos, e de pessoas. A gente vai ver que durante a ascensão de José, esses passos, tidos como sábios e de fato o são, vão levar José a fazer com que o Egito cresça e cresça muito, prospere bastante. As pessoas ao redor vão trazer os seus animais para vendê-los em troca de comida, gente. Então, a luta por comida vai fazer com que o Egito passe a ter mais terras e passe a ter mais animais, logo se tornando uma cidade, uma região extremamente próspera, tá? Gente, nós vamos encerrando aqui essa aula. Vocês vão observar que, por estratégia, nós a deixamos mais curta. Por quê? Porque há a necessidade de um intervalo para a preparação para o culto. Vocês estão se preparando para o culto, eu acredito. Já o link vai estar aí no grupo da missão, ou então no próprio WhatsApp, no próprio Instagram da igreja, a live do culto. E vocês precisam estar prontos para o culto. Na primeira transmissão que nós fizemos, e ela foi online já, no domingo retrasado, professor, nós deixamos um tempo e nós vimos que a produção das respostas nos nossos formulários foram muito mais interessantes. Então, somados a outros fatores, eu vou falar sobre isso também aqui rapidamente, nós vamos reforçar. Gente, produzam as respostas dos formulários. Elas são os nossos elementos norteadores aqui, professores, para aplicar algo que ficou faltando, para investir tempo em mais algum ponto da palavra. Seja lá o que for, a gente precisa desse feedback de vocês. A gente recebeu alguns feedbacks de alguns irmãos, professor, que falavam sobre a complexidade e o tamanho das questões nos formulários. Ok, gente, coloca um positivo aí, editor. Solicitação atendida. Nós não vamos mais manter questões com um nível de complexidade e com um nível de texto tão grande como nós vamos fazer. E vou dizer uma coisa para vocês, isso até dá trabalho para a gente corrigir. Sem dúvida. Então a gente vai colocar agora questões mais objetivas, tá, gente? Vamos focar. São 3 questões, serão sempre 3 questões. E essas 3 questões, a gente tem feito 3 questões abertas. Nós vamos agora fazer 2 questões fechadas, aquelas de múltiplas escolhas, A, B, C, D e E, para você marcar qual é a sua opção. E uma delas vai continuar sendo aberta, porque essa questão aberta você pode explorar a sua escrita. A gente entende, gente, que a gente está falando de uma palavra, e a palavra ela é escrita. Por ser escrita, nós queremos formar em vocês bons leitores. A leitura, ela gera bons resultados, sobretudo a leitura da palavra. Por isso a gente não vai abrir mão de pelo menos uma questão que ela seja aberta, tá? Para isso também a gente vai manter no nosso formulário aquele campo onde você pode fazer questões.